paz de Jesus. Amém. Pode escutar que a gente estudou. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 15 ao 20. Feliz por ter meu cunhado aqui, minha irmã. Eu quero anunciar, né? Eles agora definitivamente são nossos. Vamos para eles. Mais um casal para fazer parte da família geração. Graças a Deus. Mateus 7, versículo 15 ao 20. Podemos ler? Diz assim: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Até aqui. Curva sua cabeça por um instante. Senhor nosso Deus, te damos graça por este culto lindo, Senhor, que está acontecendo. Te dou graças por cada pessoa que aqui está, meu Deus, por mais essa oportunidade de congregarmos, de nos alegrarmos e nos rendermos a Ti, Pai. Que assim seja, que essa obra, que esse bom culto, Senhor, essa boa obra que o Senhor tem feito em nossos corações, continue acontecendo, hoje e para todo sempre. Amém. Caráter é aquilo que você é quando ninguém está te olhando. Caráter é aquilo que você é quando ninguém está te olhando. E o que você é quando você não está aqui na igreja? Quem você é quando ninguém está te olhando? Responda para si próprio. Será que somos a mesma pessoa quando botamos o pé lá fora? Como somos? Como nos vemos? Como os outros nos veem? E geralmente a igreja não é o melhor lugar para se descobrir o caráter de alguém. Geralmente nós, convivendo com uma pessoa apenas dentro da igreja, não saberemos de fato como é essa pessoa. Engraçado que quando a gente prepara um sermão e obviamente a gente especifica um assunto, a gente fica pensando naquilo a semana toda e não para. E hoje, chegando aqui na igreja, conversando com o Anderson, rolou um assunto a respeito. E a gente citou o Adriano lá na história, não sei o que, não lembro como era exatamente. Sei que eu falei, o Adriano é um cara que eu posso falar dele. A gente se conhece e é amigos há 6 anos. Então eu convivo com ele, não só dentro da igreja, convivo em casa, na rua, trabalhamos juntos. Então eu posso dizer que eu sei bastante como é o caráter dele, como ele age com as questões da vida, no que ele enfrenta, enfim. E por que então a igreja não é geralmente o melhor lugar para a gente descobrir quem é o outro? Muitas vezes deveria ser o contrário, mas por que não é? Veja, primeiro, a maior parte das pessoas tem dificuldade de deixarem transparecer como de fato são. Achei bacana o que a Cida fez porque ela deixou no ar. Ela não quis trazer é assim e pronto. E nisso ela se mostrou como ela está se sentindo, como ela se sentiu,
diante daquela situação de ver o Natan, enfim. Mas geralmente as pessoas têm dificuldade de se expressar. Então vem para a igreja, talvez triste, com algum problema, alguma dificuldade, mas sorri, faz cara de alegre, para demonstrar que está bem. Tem dificuldade de se mostrar como de fato está. E nisso a gente tem dificuldade de ajudar os outros, porque ele sempre está sorrindo. E quem sempre sorri, imagina-se que a pessoa esteja bem. Segundo, a igreja pode agir como repressora de pessoas que fizeram algo errado. Quando a gente faz alguma coisa que não é muito agradável aos nossos olhos, a gente para de vir na igreja. Quando a gente não está muito bem, a gente fala, não vou pregar mais. Porque temos na mente, culturalmente, que a igreja é um lugar para quem está bem. Que a igreja, que ninguém pode saber que nós pecamos, nós fizemos algo de errado. Porque temos uma concepção errada de igreja muitas vezes. Então a igreja age como repressora, reprime aquilo que há de ruim em nós, e a gente não deixa isso aflorar, a gente não expressa isso. Geralmente a gente conta para o melhor amigo, né? para nossa mãe, mas na igreja dificilmente a gente se abre mesmo, como de fato estamos, enfim. E terceiro, muitos precisam passar a ideia de que sempre estão bem. Com isso, foge-se um falso caráter. Com isso, a pessoa não consegue um caráter que podemos chamar de caráter cristão, que não é de maneira alguma um caráter fingido, que não é, como a gente sempre diz, né, duas caras. Alguns têm até três. E eu fico bravo comigo quando em algum momento eu deixo de ser sincero com alguém. Fico bravo comigo quando eu dou um elogio para a pessoa, quando na verdade ela merecia uma crítica, ou apenas o meu silêncio. Às vezes a pessoa vai pregar e desce, a gente por costume ou para agradar a pessoa, você foi muito bem, parabéns e tal. Mas na verdade, no fundo, nesse caso, a pessoa não foi bem. Então ela merecia uma crítica, obviamente uma crítica construtiva, ou que você não dissesse nada. E a gente fala, bate nas costas e parabéns e tal. E você não faz o outro crescer com isso. Pelo contrário, ele vai achar que tá bom e vai continuar naquela. Entende? Então a gente precisa fugir disso. E olha que não é para dizer nada. O que você achou? Prefiro não comentar. É óbvio que também precisa ser super sincero. Sua mensagem foi uma droga, né? Você falou só besteira hoje. Não precisa ser assim, né? Sinceridade mais é falta de educação, né? Aquela velha frase. Mas também precisa fingir que o outro foi bem se não foi. E isso pode aplicar em outras coisas. Você tem apenas questão de mensagem. No nosso mundo evangélico, cristão, parece que os fins justificam os meios, pois diversos líderes forjam um caráter falso, usando princípios anticristãos a fim de ganhar membros. Então, muitas vezes, esses pastores midiáticos que nós temos aí, eles forjam um caráter falso, passam aquela ideia de super-homens, de pessoas que não erram, de pessoas que sempre vai ter uma cura para você quando você estiver doente, e as pessoas acreditam nisso e vão lá, e enchem o templo e dão dinheiro, mas vai conhecer essas pessoas ao fundo, vai conviver com elas. Você conviver com alguém anos e anos e continuar gostando dela, continuar admirando, é uma dádiva. É uma dádiva nós termos amigos que permanecemos admirando eles, porque nem sempre a gente vê coisas boas nas pessoas. E é óbvio que não tem, todo mundo tem defeitos e qualidades. Porém, esses líderes que pregam dessa forma, que agem dessa forma, vão produzir mais pessoas com um caráter duvidoso. Se você está prometendo um monte de coisa para vocês aqui, falar que não vai dar certo e tal, eles vão passar a acreditar nisso e vão usar mesmo para conseguir isso, e vira uma bola de neve, daqui a pouco todo mundo perdido, todo mundo mal, porque não conseguiu aquilo que almejava, e a culpa é de Deus, a culpa é do pastor, enfim.
vira uma bola de neve e estraga tudo. Então é melhor ser sincero. Olha, irmão, eu não tenho tudo para te dar. Eu não posso te curar da sua enfermidade nesse momento, talvez. Mas eu tenho um abraço para te dar. Eu posso pedir ajuda para você, eu posso caminhar com você. Aí sim a coisa vai se encaixando. Não precisa passar uma imagem de super pastor, super sei lá o quê. Não, isso não é um caráter cristão. Isso é um falso caráter. E Jesus já exortava acerca destes. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Então cuidado com esses que são aparentemente carne. É para desconfiar mesmo desses milagreiros, desses prometedores de tudo. A principal pergunta de Jesus não é se estou ganhando muito dinheiro, não é se a minha igreja está fazendo você ganhar muito dinheiro, está enriquecendo a sua vida, enfim. Mas o que eu tenho feito com todo o dinheiro que ganho? Não é proibido ganhar muito dinheiro. A questão é o que você faz com todo esse dinheiro que você ganha. Porque esses milagreiros, esses falsos pastores oferecem, riqueza a qualquer custo e tal. Aí as pessoas vão, alguns dá certo, outros não. E a pessoa fica rico e tal. Mas o que você está fazendo com todo esse dinheiro? O que você faz com todas as suas posses? Essa é a pergunta de Jesus. E para sabermos como é o caráter de uma pessoa, Jesus já deu a principal dica. Olhe para as suas obras. Quer saber como o homem é? Ande com ele. Caminhe com ele. Assim você vai descobrir se essa pessoa é bacana mesmo ou se tem apenas palavras bonitas. Porque muitas vezes nós ficamos gordos de conceitos sobre Deus. E temos sempre uma boa mensagem para explicar. Somos o teólogo mais proeminente, não sei o quê. Mas no fundo é uma pessoa mesquinha, uma pessoa que só pensa nela própria. E também é uma pessoa desagradável. Passa a imagem que só ele sabe coisas sobre Deus, só ele pode pregar, só ele pode falar. Então não adianta também. Não é muito conhecimento que vai te fazer uma pessoa de caráter. Quantas pessoas simples que a gente conhece e que tem um caráter, uma índole maravilhosa, invejável. E interessante para essas pessoas que se escondem, que muitas vezes deixam de mostrar, aliás, quem são, que elas perdem a oportunidade de criarem uma identidade. São várias pessoas ao mesmo tempo e não são ninguém, não são nenhuma. Aí entra a pergunta: quem é você? Quem é você? Quem sou eu? É uma pergunta bem interessante para nós colocar em nossa mente. Quem é você? Entra a primeira pergunta do início da mensagem. Você é a mesma pessoa aqui dentro que lá fora? As suas atitudes aqui que você demonstra aqui são as mesmas que você demonstra com sua esposa na sua casa, com a sua mulher, com seu marido na sua casa, com seus filhos, com seus amigos. Aqui fala de Jesus. Lá fora, de dinheiro, de interesse próprio, de coisas desagradáveis. Quem é você? Às vezes eu me pergunto: quem sou eu? Porque eu também nem sempre tenho o caráter que gostaria de ter. Um caráter cristão é algo difícil de se conseguir. Tem que trilhar um caminho estreito mesmo. Bem que a Bíblia diz que o caminho é estreito. Porque você viver num mundo que te corrompe, ou tenta te corromper minuto após minuto, que te impulsiona a querer a cada dia mais dinheiro, e se formar para ter dinheiro, não na profissão que você gosta, que te mostra que você tem que a cada dia estar mais bem vestido, não sei o que você não pode passar uma imagem de derrotado, que sempre está por cima. É um mundo que me convida a fugir de mim mesmo, que não me
me impulsiona a voltar a mim mesmo, e me conhecer, saber quem eu sou, e deixar me aflorar e me expressar da forma que eu gostaria, e ser o Leandro, criar uma identidade a partir disso. Eu sou isso. Eu não preciso me mostrar assim ou dessa forma. É difícil criar essa identidade. O caráter cristão é difícil mesmo. Falar que é cristão, encher as igrejas, é muito fácil. Mas um grupo seleto, um grupo de fato com um caráter cristão, preocupado com as questões do mundo, com as pessoas que sofrem, com os irmãos que muitas vezes não estão bem, com uma igreja coesa, com valores eternos, com princípios de Deus. Isso é muito difícil. Quando a gente cria a nossa identidade, sabemos quem somos, conseguimos perceber nossas dificuldades, nossos medos, nossas angústias, e então podemos lançar isso tudo aos pés de Jesus e Ele nos ajudar a lidar com tudo isso. Temos angústias, temos medo. Eu tenho, aposto que vocês também têm. E a gente tem medo de mostrar isso. Preferimos nos esconder porque é mais fácil, dá menos trabalho. Ser amigo dá trabalho, sabia? Ser amigo de uma pessoa, aguentar um cara 6 anos como amigo, é trabalhoso, porque nem sempre vem coisas boas do amigo. Nem sempre esse amigo consegue ter um caráter cristão. E você conseguir chegar, tá legal isso, não gostei da sua atitude. É difícil, a gente prefere, quero mais sua amizade, suma daqui. Percebe? A gente, vez por outra, foge dessa busca de um caráter cristão. E o caráter do mundo, às vezes, geralmente nos consome. Sermos sinceros é uma das melhores maneiras de encontrarmos cura para a nossa alma pecadora. Então não tenha medo. A gente diz, eu sou um pecador, mas será que você sai de dentro mesmo? Será que a gente nos percebe como de fato pecadores e diante disso merecedores talvez, ou a única coisa que pode nos fazer merecedores de fato é a graça de Jesus? Assim foi Davi, sincero, não teve medo de esconder as coisas ruins que ele fez. Assim foi o apóstolo Paulo, que teve coragem de dizer: o bem que quero fazer, esse não faço, mas o mal, esse eu faço. E outra questão interessante, de caráter é diferente de reputação. Veja, as circunstâncias entre as quais você vive determinam sua reputação. A verdade que você acredita determina seu caráter. O nosso ambiente pode nos fazer criar uma reputação de pessoa legal, de pessoa bacana, mas a verdade que a gente acredita determina o nosso caráter. A reputação é o que acham que você é. O caráter é o que você realmente é. A reputação é o que você tem quando chega a uma comunidade. O caráter é o que você tem quando vai embora, porque aí você foi de fato conhecido. Então quando você chega, qual é a reputação? Como essa pessoa é? Temos algumas informações, mas quando a gente convive com essas pessoas, aí de fato percebemos como é o caráter dela. A reputação é feita em um momento. O caráter é construído em uma vida inteira. A reputação torna você rico ou pobre. O caráter torna você feliz ou infeliz. A reputação, preste bem atenção nisso. A reputação é o que os homens dizem de você junto à sua sepultura. O caráter é o que os anjos dizem de você
diante de Deus. Filipenses 4, versículo 8. Filipenses 4, versículo 8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável e tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Não importa se essa igreja não crescer muito, não importa se no seu trabalho, no nosso trabalho, não conseguimos aquela promoção tão almejada, se para isso tivermos que usar meios maliciosos, anticristãos, para conseguirmos tal proeza. Não vamos mudar o nosso caráter, os nossos valores, os nossos bons princípios para encher esses bancos, para irmos para uma mega igreja. Não. Se isso acontecer, que aconteça com o nosso caráter sendo mantido, com a nossa integridade sendo mantida, com o caráter cristão a cada dia mais bonito em nossa vida. O caráter cristão é marcado por tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, puro, amável e de boa fama. Então não se corrompa para conseguir mais dinheiro, para conseguir promoção, para ser visto como o melhor e tal. Não, mantenha-se íntegro, que o seu caráter nunca mude. E também nosso caráter é moldado nas pequenas questões da vida, que vão se juntando e formando quem de fato somos. Que pequenas questões são essas? Veja algumas. São as respostas que damos às perguntas que nos fazem, que são respostas sinceras. Se permanecemos até o fim em um projeto que começamos, a gente já começa e já larga aquele projeto. Também quando dizemos que amamos nosso próximo e de fato o fazemos. Também quando mostramos para nós mesmos que gostamos de nos relacionar com Deus e amamos o seu reino nessa terra. Essas pequenas coisas vão mostrar como é nosso caráter. Terminando, que sejamos nós sábios e com isso nos achegar com sinceridade aos pés de Jesus, para que Ele nos ajude a lapidar nosso caráter e assim, então, sermos como Ele, um ser que não se corrompeu, teve muitas oportunidades, mas não se corrompeu, permaneceu até o fim do seu projeto inicial, íntegro, amando as pessoas e ajudando. Veja esse texto do professor Meneghetti. Qualidade, caráter, qualidade indispensável. Sempre ouço falar que não existe receita pronta para o sucesso, mas você pode pegar alguns ingredientes que são comuns às pessoas bem-sucedidas e que devem ser incorporados à sua receita de sucesso, como o caráter. Quando eu dizia a meus filhos que a honestidade era uma das maiores virtudes de nossa família, eles comentavam sobre o detector de radar que havia instalado em meu carro. Quando eles falavam sobre bebida, eles olhavam como nossos convidados se comportavam. É mais fácil pregar a idoneidade, o bom caráter, do que praticá-los. E os filhos são especialmente bons para enxergar as diferenças entre o que os pais pregam e o que os pais praticam. Aquela antiga e sábia frase que afirma que as palavras movem, mas os exemplos arrastam, mostram o tipo de pessoa que você é com os amigos, em casa e nos negócios. Ninguém trabalha ou negocia por muito tempo com os chamados
espertalhões. Tem um exemplo que acho desconcertante e que acontece frequentemente em feiras e supermercados. Algo interessante. Diz respeito aos morangos. Acho que você já deve ter tido a experiência de comprar uma caixa de lindos morangões e quando chegou em casa, a parte de baixo era de pequenos e podres moranguinhos. A capacidade de vender morangos do dono da loja está na parte de cima da caixa, mas o caráter na parte de baixo. O caráter não pode ser dado, mas pode ser aprendido. Seja persistente aos seus princípios morais. Quando você tiver dúvida quanto à forma que deverá agir, faça a seguinte pergunta para o seu subconsciente: se a minha atitude fosse publicada na primeira página do jornal da minha cidade, minha família sentiria orgulho ou vergonha do meu comportamento? Só até aqui. Que em nossa semana possamos buscar ainda mais um caráter cristão, que não se corrompe, que mantém com os valores de Jesus. Uma igreja amável, uma igreja pura, uma igreja de boa fama, uma igreja verdadeira. Que sejamos essa igreja, sinceros uns com os outros, sem máscaras. Nós precisamos disso. Dizendo que não consigo ajudar, às vezes eu não consigo, não tem problema, vem cá, vamos ajudar o outro, para a gente juntos amar mais, juntos abençoar mais, juntos responder às perguntas que são feitas a nós. Que assim seja, em nome de Jesus. Deixa essa mensagem.